Bem, gente, vamos dar início então à nossa formação, ao nosso encontro hoje do Grupo de Estudos e Pesquisas Infância e Brincadeiras. Os nossos encontros, eles acontecem às quartas-feiras, na modalidade online, uma vez no mês, e aos sábados, presencialmente, também uma vez no mês, tá? Aos sábados, a gente oferece formação continuada a professores e professoras das escolas públicas, e nas quartas-feiras é o nosso encontro de estudos do grupo, que a gente abre para toda a comunidade universitária, para todos os professores das escolas públicas, enfim, um encontro que a gente chama de encontro aberto, tá? Esse encontro, a gente não entrega certificação, mas o encontro de sábado de formação continuada, nós entregamos. Já tivemos o primeiro encontro, e nós abordamos, estudamos sobre desenhos na educação infantil, tá? Agora, nesses encontros dia de quarta, quem assume são os nossos integrantes dentro dos GTs, onde o grupo é organizado. Nós temos dois GTs, GTs de História e Política para a Infância e o GT de Culturas para a Infância, tá? Esse GT de hoje, do mês de março, é o GT de História e Política da Infância. Então, antes de ofertarmos a formação, a gente reúne e decide os materiais que vamos estudar no ano. E nós escolhemos, para a abertura do ano de 2026, nós escolhemos a dissertação da professora Claudiane Araújo, que a gente tem assim, a maior honra de tê-la conosco nessa noite, né? Ela disse que ia vir, e aí eu falei no grupo que ela ia vir, e o grupo ficou, ai meu Deus, que responsabilidade, mas, né, conhecendo a professora Claudiane, o amor de pessoa que ela é, né, e assim, o contato com a obra, o contato com a sua escrita, a professora nos deixou muito sensível com o tema, que é um tema que a gente se encontra muito nele, porque fala de infância, e de uma infância que foi dela retirada todos os direitos, né, é dessa mesma infância que hoje, né, a gente infelizmente ainda encontra essa negação de direitos. Então, a gente olha para o passado, olha para o presente, percebe as permanências, então a gente traz essa discussão para fomentar na formação de professores, na formação dos nossos integrantes, na formação dos nossos estudantes de pedagogia. Nós temos aqui alunos da graduação, alunos da pós-graduação, professores da escola pública, né? Então, uma diversidade aqui de pessoas em suas formações que desejam aprender com a gente e, né, quiseram muito escutar sobre essa proposta da sua dissertação, acharam muito interessante. É um meio também de divulgar o seu trabalho, que a gente considera um trabalho, né, muito valoroso, e uma forma também da gente constituir os estudos históricos como parte dessa formação dos professores, que a gente acredita que tem sido uma formação pouco ofertada, essa formação, né, no campo da história da educação. Então, a gente quer agradecer demais sua presença, agradecer por essa produção, por todas as suas produções, né, a gente honra muito, né, tudo que é produzido dentro da nossa universidade, os nossos professores, os nossos pesquisadores, e a gente, então, vai iniciar esse momento, primeiro falando para vocês um pouquinho sobre o nosso grupo e por que a gente abre o encontro, né? A gente acredita que o estudo ele precisa estar compartilhado. A nossa intenção é que os professores, né, os estudantes, os pós-graduandos, que todos estejam com a gente aprendendo mais, principalmente o campo da história, o campo da política, porque a gente acredita que são formações ainda pouco ofertadas dentro das redes de ensino. Então, o grupo de pesquisa se prepara, né, e aqui nós temos muitos integrantes, mestrandos, mestres, doutorandos, então a gente se prepara para, de certa forma, trazer um pouco desse conhecimento que é produzido na universidade, que é produzido no Brasil, e que a gente tomar ciência, né? É assim que a gente se reveste para o enfrentamento com tudo isso que vem sobre nós, essa política neoliberal, né, que arranca da gente os direitos, então a gente precisa se revestir do conhecimento. Então, essa é a nossa tentativa nesses encontros. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Não vai dar para a gente fazer assim um momento de apresentação de todos vocês, mas no final, no momento do debate,
Quando você desejar falar, por favor, se apresente, nós queremos saber de onde você é, o que você faz, e a gente vai ampliando aqui essa rede de contatos para o nosso grupo de pesquisa, né? A gente acha isso formidável, ampliar essa rede, a gente tem ampliado de forma presencial, os professores que vão, estudam com a gente, e de forma online a gente consegue chegar a lugares muito, muito longe, né? E isso é muito bacana, a internet proporciona isso, tá? Então é isso. Nessa noite a gente então vai começar a ler a primeira sessão da dissertação da professora Claudiane Araújo, tá? A gente escolheu a primeira sessão denominada A Escola do Século XIX na Província do Maranhão. A segunda sessão da dissertação Infância Negada, um estudo sobre as relações sociais de meninas negras no Asilo de Santa Teresa, da professora Claudiane Araújo, que também é professora dessa universidade, gente, né, faz um trabalho maravilhoso lá no curso de letras, e em sua formação ela também passou, né, pela história da educação. E a gente vai trazer, então, um pouco dessa contribuição da professora, que se remete a um passado, aonde a política, a sociedade, né, colocavam as meninas negras à margem dessa educação. Primeiro, nesse primeiro encontro, a gente vai entender um pouco dessa contextualização do Maranhão do século XIX, como que a educação e a escola se apresentava. Como era, então, né, as políticas, os discursos para a educação de meninos e meninas, e como as meninas negras eram enxergadas dentro desse processo de constituição dessa política, né? Então, as meninas hoje que vão assumir esse processo de formação são as nossas professoras, professora Kaline Lohane Maciel e a professora Inês Castro, que já estão na sala, né, e vão, então, conduzir esse momento. Tentem participar pelo chat, fazendo perguntas, fazendo considerações. Ao final desse processo de apresentação, a gente vai ter um momento de diálogo, tá bom? Onde vocês podem, então, falar, e elas também estão aqui para responder, ok? Eu vou ficar responsável em passar os slides, e nesse momento eu já passo, então, a palavra para a professora Kaline. Boa noite, gente. Então, para iniciar esse momento, eu escolhi um trecho de um documentário, só para a gente dar início. E o nome do documentário é Menino 23, Infâncias Perdidas. Ele é um documentário produzido, né, dirigido pelo Belisário Franca, e o roteiro da Bianca Lente e do Belisário Franca também. A sinopse dele, ele fala sobre a descoberta, que teve uma descoberta de tijolos com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo. E o filme ele acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador. Ele se passa ali na década de 30. Então, durante os anos 30, 50 meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para uma fazenda onde esses tijolos foram encontrados. Lá passaram a ser identificados por números e foram submetidos a trabalho escravo por uma família que fazia parte da elite política e econômica do país, que não escondia sua simpatia pelo ideário nazista. Os dois sobreviventes dessa tragédia brasileira, o Aloysio Silva, o menino 23, e Argemiro Santos, assim como a família de José Alves de Almeida, o número 2, revelam suas histórias pela primeira vez. O motivo de eu ter escolhido esse documentário, esse trecho em específico, do trecho 20 ao 24, é justamente porque ali o Aloysio, ele volta para o orfanato de onde ele foi retirado, e ele conta um pouquinho, rapidinho, como era lá, tipo, que era um lugar de infância, um lugar de brincadeira, um lugar de aprendizado, até que eles foram retirados, e foi a retirada principalmente de crianças negras. Então eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela. Só um minuto. Oi. Apareceu, gente? Foi? Peraí. Apareceu sim, Kaline. Isso, valeu. Então vou dar início. Quase 80 anos de sua saída.
dar início. Aqui era estudar e brincar. Bola, bicicleta, patinete, essas coisas. Estava com 10 anos. Como é que foi esse dia que ele foi lá escolher? Ah, pois aquele dia foi a família de Miranda em peso, né? Eles vieram aqui no orfanato, levou um sacão de barro desse tamanho, eles ficaram no passador do alojamento nosso. Eles jogavam um punhado de bala assim, espalmados lá. E aí fomos catar as balas, tudo aí, mas não sabia por quê. Ele separou 20 de um lado e o resto ficou do outro. Com a varinha ele apontava, pulando, aquele pulando lá, põe do lado. O outro fica pra cá. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. Era que nem um gado, um comprador ia comprar tudo aí, eles fazem a escolha, né? Era um João ninguém. Não tinha ninguém por mim, nada. O que chamou a atenção foi que um único tutor assumiu a responsabilidade da transferência de 50 menores. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Sou eu. O senhor reconhece essa assinatura aqui, senhor Aloísio? Não reconheço. Oswaldo Ah, o Rocha Miranda. Miranda. É. Para o educandário, com seus problemas de superlotação e com significativos índices de mortalidade apontados nos documentos, a retirada de 50 crianças foi bastante cômoda. Sobretudo, vindo do filho de um dos maiores benfeitores da Irmandade de Misericórdia do Rio de Janeiro, Luiz Rocha Miranda. Ao que me consta, não eram educadores, não eram professores, não eram assistentes sociais, não eram pediatras. Na extensa e... Depois de quase 80 anos de sua saída.
Deu para ouvir, né, tranquilamente? Se você quiser começar a projetar, professora, o slide. Vou iniciar, então, a projeção dos slides. Enquanto ela bota, eu continuo falando. Então, eu escolhi esse trecho em específico. Esse documentário ele tem em torno de 1 hora e 20 minutos, justamente também pelo recorte temporal, apesar de ser na década de 30, foi bem próximo ali, né, pouquíssimo tempo após a abolição da escravatura. Então, ele vai falar um pouco, aparece, não sei se deu para ler no caso, o documento que o pesquisador estava olhando era da Casa dos Expostos. Então, são instituições que acabam sendo bem, né, faladas, conhecidas pela gente, ainda mais pela época. Então, é bem estranho falar autora, que a autora vem aqui. A autora, ela começa, né, colocando um pouquinho dessa contextualização, como estava o Maranhão e o Brasil nessa época. Então, ela traz que a educação no período imperial servia de manutenção para o sistema, privilegiando a instrução masculina. E que a maior parte dessa educação ela ocorria dentro da casa dos professores, dentro da casa dos educadores, na época, e que não tinha um mobiliário adequado. Mas, mesmo assim, tinha, de certa forma, apesar de ser dentro dessas casas, tinha, de certa forma, uma rotina. Então, apesar de não ter exatamente tudo adequado ali, essa construção dessa rotina deu esses... como eu posso colocar? A educação de alguma forma. Colocou desse jeito. Então, era uma educação que atingia não de forma massiva ou igualitária, mas atingia diferentes setores sociais, especialmente de pessoas negras. Então, como eu falei, ela traça um pouquinho desse contexto que estava o Brasil e o Maranhão. Como eu posso tentar fazer? As casas de educandos, tinha a casa de educandos artes e no caso aqui, vamos estudar o Asilo de Santa Teresa. O Brasil, naquele momento, ali no 1850, estava sofrendo uma pressão da Europa para que ocorresse a abolição da escravatura. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre a questão da lei do ventre livre, que seria o quê? Só dando esse pontapé inicial. Os bebês das mulheres escravas já nasciam livres, mas eles tinham que ficar com elas até os 8 anos, porque elas eram responsáveis pela educação deles. Quando eles completavam esse marco, né, essa idade, o seu, como colocam, um benfeitor, né, naquela época, colocava desse modo, poderia escolher se ele ia libertar realmente essa criança totalmente, ou se ele libertasse, ele recebia, né, um benefício do governo, ou se essa criança iria permanecer ali com ele, para meio que pagar essa dívida. Então, ela vem colocando um pouquinho desse traçado. Apesar de o Brasil estar caminhando para isso, aqui ainda não tinha sido acabada. A escravidão ainda não tinha terminado, mas muitas das coisas que aconteciam, as punições mais pesadas, a forma como eles tratavam o escravo já não era mais tão bem vista. Então, o que aconteceu? Tinha leis, tinham punições para que isso não ocorresse em meio à sociedade. Era para essa pessoa ser corrigida dentro da casa dos seus donos, vamos dizer assim. E aí, já pulando um pouquinho para a parte da questão da educação, a autora vem dizendo que a gente tem uma visão dessa época da escravidão como se fosse apenas violência, luta, resistência, e que eles só
aprendessem esse trabalho forçado, de certa forma. Mas que isso não acontecia. Muitos dos donos dos escravos ensinavam essas pessoas porque valorizava mais. Então, isso me lembra um pouquinho justamente a questão do que o Aloísio, né, o menino 23, fala no documentário, que quando o Fernando chegou lá e começou a apontar qual criança ele queria, ele se sentiu como um gado. Então, quando a gente pensa assim, eles educavam os escravos para esses escravos serem mais valorizados, já a gente realmente pensa, tratavam literalmente como animais. Aí, falando um pouquinho da educação da menina, da mulher, vem dizendo que essa educação era uma educação mais doméstica, vamos dizer assim. Elas tinham que aprender essas prendas, a cozinhar, aprender a ser dona do lar. Então, o discurso vigente que atribuiu à mulher uma fragilidade física em relação ao homem, fundamentado em uma diferença biológica, você pode passar para vocês quiserem usar. Biológica, passar o slide. Servia para justificar a divisão de papéis dentro do modo de produção e a permanente necessidade de proteção e submissão do sexo feminino. Então, tá. Eu vou continuando. Então, ela vai colocando um pouco sobre essas diferenciações. Tinha a questão do ser mulher, tinha a questão da população no geral, a população negra, ainda tinha aquela diferenciação. E onde fica a mulher negra nessa história? Se o homem branco tinha, de certa forma, ali naquela época, o seu papel, mesmo que historicamente construído, e a mulher branca também tinha, né, esse papel de fragilidade, de ser virtuosa, dessa. Não sei se castidade seria a palavra, mas tinha esse papel, né, de se mostrar desse jeito. Você pode passar aqui para ler. Se mostrar submissa, tinha também a questão do homem negro, que é o que mais aparece na história. O homem negro visto como aquela pessoa forte que era sujeita ao trabalho braçal. E onde fica a mulher negra? Ela fica apagada nessa história. Mas a autora vem dizendo que existem sim documentos que retratam a mulher negra. Entretanto, ela vai ser retratada nessa visão historicamente construída. Então, quem retrata a mulher negra é justamente esse homem branco que, né, tinha essa visão distorcida. Esses são os documentos que a gente tem. Então, no que se refere à menina negra, Soares, de 2007, destaca que os estudos sobre a escravidão obscurecem o cotidiano da negra e privilegiam, sobretudo, os atos do homem negro. Assim. Tudo bem. Então, eu já estou na segunda página, tá? Caso passe. A sociedade ela considerava que uma boa educação deveria ser pautada nos bons costumes e que levaria a mulher a exercer seu papel materno adequadamente, que foi o que citei antes. A questão de qual era o papel da mulher na sociedade naquela época e como a gente tem essa lacuna, né, de informações, de documentos em relação à mulher negra. E com mulheres de classe, só que, como eu ia falando, a gente caminhou para essa abolição, e mesmo depois, né, na abolição da escravatura, lá em 88, em muitos lugares foi muito gradativo, foi muito lento. Então, apesar de já ter essa carta, já ter essa Constituição, já ter, né, sido abolida, os lugares mais afastados, os lugares mais no interiores, ainda assim ocorria a escravidão. E o Maranhão foi um desses estados. Foi um desses estados que acabou indo ainda mais de forma gradativa.
Então, com mulheres de classes abastadas durante o Império, elas experimentaram o alargamento das oportunidades de convívio social fora do lar, motivado pelo crescimento urbano e o desenvolvimento econômico. Então, ali na década de 1850, teve a Revolução Industrial. O Brasil vai sofrendo cada vez mais pressão para que a gente, né, vamos dizer, botar em termos atuais, se atualize. Isso. Para que a gente se atualize e notar que esse trabalho forçado não estava mais suprindo as novas necessidades do mercado, não estava mais suprindo essa educação voltada mesmo para a indústria, não estava mais suprindo toda essa questão. E as mulheres que ainda assim tinham, né, eram meio que regradas a sua educação, ainda assim nessa época, mas mesmo assim elas conseguiram ver essas oportunidades surgir. Esse alargamento foi aparecendo aos poucos. Mas, ainda assim, a gente tem essa questão. E a menina negra? E a mulher negra? Onde ela fica? Então, é importante frisar que para meninas e mulheres negras, esse progresso de oportunidade, ele não acontecia. E que o fator filha de escrava acabava pesando mais. Pode passar. Palavra para Inês. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Eu vou permanecer com a minha câmera fechada, porque aqui está oscilando muito a internet, tá bom? Eu não gosto, mas hoje vai ser o jeito, já caiu umas 2 vezes. Então, a gente vem desse contexto, né, como a Kaline já falou, a gente percebe que a professora Claudiane, ela traz primeiro esse recorte histórico para nós de como era o Maranhão no tempo do Império, né? Como que se organizava a vida em sociedade na província. E aí a vida ela era organizada, né, através de os 3 marcadores que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que vem também destacar essa questão da escravatura. E aí a gente vê aqui um ponto principal, onde que ocorria a educação, né, das crianças e, de forma mais específica, da menina negra, que era no asilo de Santa Teresa. E essa instituição, ela não era separada da sociedade, né? Ela reproduzia a lógica do mundo que já existia. Então, ele não era um espaço só de educação, ele era um espaço também de assistência, de acolhimento, de instrução. O asilo dentro de uma sociedade escravocrata, não com liberdade de educação para a menina negra ou para as crianças, né? E aí a gente, olhando, né, para o texto da professora, como é que esse asilo funcionou, né? Ele funciona como esse instrumento, né, da engenharia social. O objetivo não era libertar intelectualmente, mas fazer essa transição controlada da menina negra da escravidão formal para uma servidão estrutural, garantindo a manutenção do tecido patriarcal maranhense, ou seja, nós como província, e aí lá no primeiro momento, quando a Kaline trouxe, quando o Maranhão ele entra nessa rota de ser um Estado civilizado, a questão da escravatura não cabia nesse contexto. Então, a escravidão ela passaria a ser formal, né? É uma escravidão formal ali onde tudo acontecia. Kaline falou sobre isso, que não podia mais ser castigos em público, mas agora dentro das grandes casas, né? E aí isso seria uma servidão estrutural. Pode passar. E aí a gente vê que lá dentro, né, do asilo, tinham expressões, né, que eram usadas. E aí a gente trouxe esse momento aqui do mapa, só para a gente ter uma ideia de como foi que a nossa sociedade maranhense passou por esse momento, né, de
ser uma província do Brasil, de estar. Aí a gente vê aqui o primeiro fim do tráfico negreiro, aí a gente vê a crise agrária, e aí a gente vê a ameaça da heterogeneidade, que é a população crescente de pessoas livres, libertos, escravos, visto pela elite como ameaça à ordem civilizatória. Como é que uma sociedade poderia, né, sobreviver com pessoas que não tinham condições, né? Os negros livres, eles não tinham como manter, né, a questão da sociedade alta. Então, era urgente se fazer algo para educar a sociedade. E isso passava pela educação das mulheres, a instrução dos homens, né, que é uma frase forte que a gente vai ver, pode passar, que a gente vai ver como que a gente vai educar, né? Aí a gente vai passar por essa hipocrisia civilizatória, né, o código das posturas. E aí nós temos o artigo 99, que diz que proíbe que escravos andem pelas ruas da cidade com gargalheiras, gritelhas e outros instrumentos de castigo, sob a pena de multa de 10 mil réis. Ou seja, os donos dos escravos, eles não poderiam fazer isso em público, né? E a justificativa era exatamente para quê? Para civilizar, né, a sociedade. E aí o negro, ele não fazia parte desse contexto, né, de civilização, né? E a civilização, ela na cabeça, né, dos filhos, né, dos donos, dos senhores escravocratas que foram estudar na Europa, trouxeram esses conceitos, né, essa necessidade de estarem inseridos numa sociedade civilizada. E a crueldade não foi abatida, né? Ela foi só privatizada, né? Os negros, eles não deixavam de sofrer os castigos, as punições, porque agora não podia fazer em público, mas ela permanecia, né, dentro das grandes senzalas, dentro das casas dos senhores, né? E uma sociedade obcecada pela aparência, até parece que nós estamos, parece que tem uma conexão com hoje, né? Hoje a gente vive muito nas redes sociais, a gente vive muito de aparência, né? Essa hipocrisia civilizatória também na época era assim, não era uma civilização de toda a sociedade ser educada, ser civilizada, ter as mesmas oportunidades. Não era. Era só para mostrar que a gente estava entrando em um outro nível, saindo, né, dessa era da escravidão e passando para uma sociedade livre. Pode passar. E aí a gente vai passar para essa tríade, que a professora ela traz muito claramente sobre essa questão da tríade da dominação. E aí a gente não pode ver, nós não conseguimos entender essa questão da dominação se não passar por essa tríade. A primeira delas é o gênero, né? O texto, ele trata muito isso. Scott, ele quer ampliar essa discussão de que a primeira forma, né, de representação, né, do poder está sobre o gênero. Como a Aline falou lá no início, a gente vem de uma ideia de que a mulher era esse ser mais frágil, mais sensível, né? Criou-se essa ideia de que ela precisava de proteção, que isso faz parte da natureza feminina, da sua fragilidade, e aí a gente vê que, na verdade, isso era só para demonstrar a dominação masculina, dessa sociedade patriarcal, né? Primeiro, a sociedade ela constrói esses papéis, né, desiguais, e depois ela vai apresentar para nós os papéis que nós vamos desenvolver dentro dela. Então, não cabia aqui colocar a mulher de igual para o homem. E aí a gente vê que não era tratar apenas da opinião sobre as mulheres, mas era de uma estrutura que organizava quem podia aprender, quem não podia circular, quem tinha poder de decisão, quem podia ocupar os espaços de poder. Isso passa primeiro pelo gênero, sendo a mulher esse ser frágil, esse ser, né, que precisa, né, de cuidados, e aí se firma essa questão. E aí a gente vê que não é só uma questão de gênero, é uma construção social dessa imagem dessa mulher.
Imagine se a mulher é assim, imagine como não seria tratada a questão das crianças. E aí a gente passa para essa categoria histórica do gênero. E aí nós temos a raça e a classe, e a gente vai ver como que isso foi se construindo, né, dentro da sociedade. E aí Scott ele quer ampliar para nós essa discussão quando ele afirma, né, que o gênero não deve ser entendido como uma simples diferença entre homem e mulher, entre masculino e feminino, e nem como algo preso à biologia. É realmente uma categoria histórica e social. E aí, o que isso significa para a gente hoje falar dessa questão do gênero? Né? Ser homem e ser mulher não são apenas condições biológicas, né? Cada sociedade ela vai atribuindo papéis, expectativas, limites diferentes, né, para homens e para mulheres. E esses papéis eles vão mudando no tempo e no espaço. E por isso a gente vê por que a questão do gênero ela é uma construção social. Se a gente for trazer para os nossos dias, a gente tem vivido isso. E aí a menina negra, onde que ela se encaixa nesse momento? A gente não pode olhar ela só pelo fato dela ser menina. A gente tem que olhar ela como sendo negra, que classe ela pertence nesse momento e o que é colocado para ela. A gente poderia fazer várias perguntas, mas dentre as quais a gente poderia agora dizer por que essas meninas estariam dentro de uma classe social maior, elas teriam direito à instrução, elas teriam direito a estarem sentadas nas instituições para serem, né, educadas, para terem uma educação formal. Não, mas a gente precisa perguntar, que tipo de educação era destinado para essas meninas? Com quais finalidades essa menina ela era educada? Quem era incluído e quem era excluído, né? E que mulher, né, essa educação queria formar? E aí a gente vê que não dá para a gente pensar na questão da construção de como se formou a educação para as meninas, sem a gente olhar esse tripé, essa tríade, né? O gênero, a raça e a classe. Pode passar, Lari. E isso a gente sabe que a questão do gênero, ele é, sim, uma relação de poder muito grande, não somente no nosso, na província que nós éramos, mas hoje também a gente vê isso de forma muito nítida, muito clara, como que isso também não foi, o que acontece hoje não foi construído agora, né? Vem desde né, os primórdios da história. E aí nós temos aqui, por que essa infância ela foi roubada? Né? Por que ela se roubou esse tempo das crianças? Aí aqui nós temos, quando a gente estuda história, a gente já sabe que as crianças, independente de classe, de raça, de cor, de etnia, seja o que for, ela não teve, né, no primeiro momento da história, o reconhecimento e ser tratado como criança. A gente sabe disso, nós que já estudamos um pouquinho aqui sobre a história da infância, a gente sabe. E aí a gente tem, no percorrer da história, esses avanços no estudo sobre as crianças, sobre a infância, e aí a gente vê que nesse nosso momento aqui de província do Maranhão, existia a criança da elite branca e a criança escravizada. E aí a Mary Del Priore, ela faz essa separação, né, nessas três idades, né, de 0 a 4 anos, que passava assim, pelo fim da amamentação, né, a criança branca, cuidado e proteção no interior da casa grande, e a criança negra, ela era amamentada pela mãe, que simultaneamente servia de ama de leite para os brancos. Era uma realidade. E aí a gente tem a outra idade, de 5 a 7 anos, né, que é o ponto de ruptura, né, as crianças brancas, elas continuam, né, tendo as suas brincadeiras, o início, né, de preparo para a vida social, e a gente vê o que acontece com a criança negra escravizada, né? É o fim abrupto da infância, a separação, né, dos folguedos, das brincadeiras, de estar brincando na sala grande, e aí ela vai começar a acompanhar o que acontece lá na senzala, na realidade, qual ela vai ser agora colocada. E dos 7 aos 14 anos, né, o destino social. As crianças brancas vão para onde? Vão estudar as primeiras letras, vão se preparar para ser cidadãos, né? E a mulher, matriarcas, a mulher bem posta na sociedade, para servir a sociedade, servir o marido com os bons costumes, como a Kaline já falou.
E a criança negra, ela vai para onde? Ela vai ser inserida agora totalmente no trabalho braçal, na vida doméstica, e ela vai ser, né, alfabetizada aonde? Em lugar algum, porque não tinha uma perspectiva para ela, né? Não tinha. Então, o que a gente pode perceber? Assim, quando a autora ela traz também essas questões dessa divisão da idade, por onde que a criança, de onde foi que a criança foi roubada, aqui no nosso texto, a professora traz a questão dos brinquedos, que tipo de brinquedos as crianças elas podiam fazer uso naquela época. Pode passar, Clara. E aí a gente vai percebendo, né, como é que foi acontecendo. E aí vem a famosa lei do ventre livre, que todos nós conhecemos, o que é, como é que aconteceu. E aí a gente vê que a gente não consegue ver essa liberdade de fato, né? E aí a gente até botou aqui a ilusão, né, do ventre livre. A criança nasce ali no lugar onde o pai e a mãe são escravos, e aí ela nasce nesse ambiente, e aí ela tem esse marcos dos 8 aos 14 anos, convivendo ali na casa do Senhor, e ele faz essa escolha, se ele dá para o Estado, recebe dinheiro, se ele vende para o Estado, recebe dinheiro, ou se ele cria para depois fazer uso dessa mão de obra, né? Ou então retém essa criança, e aí a nova forma de escravidão. E essa criança nunca, de fato, vai ser livre. Por quê? Porque ela nasce nesse ambiente, né, de escravidão, uma mãe escrava, um pai escravo estão ali, né, nessa situação de escravatura. E que lei é essa que vai dizer que eles são livres, que eles têm direitos? Será que foi pensado numa escola, numa instituição para que essas crianças pudessem ser atendidas, né? Então, quando a gente olha para essa questão da lei do ventre livre, a gente percebe que, na verdade, era só realmente uma questão de dizer que nós estávamos sendo a nossa sociedade estava sendo moldada, nós agora éramos um povo civilizado, nós éramos um povo adequado aqui aos padrões das sociedades europeias vigentes da época. Pode passar, Lari. E aí a gente vê que a educação dessa menina, ela não chega da mesma forma que chega para a menina branca. Porque aqui a gente vai ver a questão do controle. A menina branca, ela vai ter direito, né, a frequentar, a ter mais liberdade na sociedade, mas a menina negra não. Ela nem há para ela como o texto diz aqui, que nem tinha, o futuro dela era incerto. Quando a gente olha bem aqui no texto, uma frase que me marcou muito, não sei se vocês leram o texto, e aí, porque aqui a gente vai ver a questão do controle social de forma mais escancarada, é quando o texto ele diz uma frase muito impactante: os homens deveriam ser instruídos, as mulheres educadas. Quando a gente olha para essas duas palavrinhas, instrução e educar, quando a gente fala de instrução, o que a gente pensa? A gente pensa que alguém vai ter acesso ao conhecimento, né? A uma educação formal, uma formação intelectual, desenvolvimento cognitivo. A gente pensa que essa pessoa vai fazer parte dos círculos públicos. Essa era a ideia da instrução na época. E o que seria educar nesse contexto? Era moldar o comportamento das meninas, das mulheres, para serem meninas delicadas, zelar pela moral e pelos bons costumes, serem domesticadas, de fato, nesses cuidados. E aí é que vai sobrepor mais ainda a questão patriarcal, né? A questão do homem, né? Como aquele que detém o poder, como aquele que rege, né, todas as coisas e que determina todas as coisas. E nesse momento a gente vê que a menina negra, ela foi excluída. Se as brancas já tinham essa limitação, imagine as meninas negras, né? E ela não foi excluída só da escola, né? Ela foi também excluída, né, da história, como Kaline falou. Houve uma invisibilização social e também uma invisibilização historiográfica, porque quando a gente vai buscar os estudos, eu sei que a professora Claudiane viu isso, quem que escreveu sobre essas mulheres? Quem que escreveu sobre os negros? Não foram os homens, os patriarcados que fizeram, né, esse registro? Então, a menina negra,
a escravidão, ela sempre foi vista pelos olhos do branco. Então, ali estava registrado aquilo que eles achavam que tinha que estar. Então, quando se faz uma lei para formar cidadãos, mas nem todos tiveram acesso a isso. E aí a gente vê, né, que aqui, nessa questão do controle social, mostrar que nós estávamos entrando no eixo da civilização, que nós éramos agora uma sociedade de pessoas livres, aí vem a questão do declínio da força bruta, vem as restrições dos castigos públicos, as leis abolicionistas graduais, né, fazendo a correção física, perder sua legitimidade pública. E aí vem a ascensão da instituição, essas que vão, né, tratar da educação, fazer a inclusão, fazer as adaptações para moldar e confinar o sujeito subalterno. Ou seja, dentro do asilo, dentro da instituição, as meninas elas eram, né, moldadas o seu comportamento, ali era ensinado como elas deviam se portar, como que elas deviam, né, fazer parte da vida familiar, da vida doméstica. Se a mulher branca ela teve um pouquinho de alargamento nessa época, as meninas negras elas ficaram invisibilizadas, né? Que nesse momento aqui o homem estava sendo preparado, né, para atuar no mundo, ele estava sendo instruído, né? E a mulher era preparada para se comportar, né, dentro do seu papel social, aquilo que a sociedade esperava dela. Pode passar, Lari. O nosso tempo tá. E aqui, como a gente já falou, né, do Asilo de Santa Teresa, que foi esse lugar onde a gente já conheceu um pouquinho, né, qual era o seu objetivo, o propósito era a caridade, a proteção e, acima de tudo, a civilização. E aí, qual era o alvo? Quem ia frequentar esse lugar? A princípio, as meninas pobres, órfãs e desvalidas da província do Maranhão. E retirar, né, os desgraçados das ruas para o embelezamento e salubridade da capital de São Luís. Isso foi o propósito, né, desse asilo. E aí depois a gente vê a realidade estrutural, o que seria de fato. As meninas iam ser formadas, né, para a questão da profissão, os meninos iam ser instruídos, as meninas iam ser ensinadas, treinamentos intensivos para os serviços domésticos, né, para servir aonde? Na casa, nas residências da elite. E aí a menina negra, ela trazia uma marca, né, que a professora até coloca aqui no texto, é como ser filho de escravo era uma mácula inextinguível, ela era mal vista, né? A educação oferecida jamais visou, né, essa ascensão social das meninas negras, de visibilizar essa infância, de dar oportunidades e possibilidades, né, para todas as meninas. Pode passar, Lari. E aqui a gente trouxe mais ou menos uma analogia para a gente ver como é que funcionava, né, essa questão da subordinação. A gente poderia ver uma casa, né, um telhado, esse telhado representaria o poder patriarcal, representado pelos homens, né, que estavam ali, né, a direção do asilo era exercida pelos homens, né, mimetizando a autoridade inquestionável do homem, do pai. Que seriam essas paredes, né? Aí a gente fez essa ilustração para a gente entender a fragilidade, né, da mulher como justificativa para ficar no confinamento, ser uma serva dócil, né, e reprodutora, porque não obstante ela ser menina, ser negra e servir na casa, ela também ainda servia, né, as questões sexuais dos senhores, dos filhos dos senhores, a gente sabe dessa realidade, né? E o porão era a condição cativa, né? Para as meninas negras, o asilo ensinava exclusivamente a submissão laboral. Seu destino era o silêncio e o serviço, né? E aí a gente vai trazer essa citação de Scott, que ele diz: o gênero é a primeira forma como o poder é historicamente articulado. No asilo, o gênero feminino foi a ferramenta primária para rebaixar a raça e a classe, né? Pode passar, Lari. Correndo aqui para ver se a gente conclui, né? E aí a gente vai ter no final, né, esse funil civilizatório. Quem que está lá em cima, né?
o fim do tráfico de escravo, crianças amparadas pela lei, meninas negras empobrecidas na rua, qual foi o processo? Isolamento da cultura africana, dos batismos forçados, supressão das brincadeiras familiares, treinamento manual para as atividades manuais intensivas, a questão do comportamento. E o que a gente teve no final? Uma mão de obra submissas, mulheres alienadas de suas identidades e preparadas exclusivamente para servir as famílias. Quando a gente olha assim, essa questão desse funil civilizatório, a gente vê que as meninas, além de serem mulheres, são negras, são de classe pobre, elas realmente continuaram sendo invisibilizadas. E a professora ela traz muito isso no texto, né, quando ela vem falar dessa questão do ser criança no Brasil oitocentista e também no Maranhão. Quando a gente lê o texto, a gente percebe, né, como que essa criança ela foi tratada. Se a gente viu, né, que se a criança negra, se a criança não negra, ela já não tinha respeito, não tinha, né, um tratamento como criança, e a gente pode fazer, imaginar como não seria, como não foi ser essa questão das crianças negras, né, das meninas negras, a discriminação, a questão do asilo, né, eram agravadas pela presença da escravidão na sociedade maranhense, e aí a gente estava ali próximo, né, na questão do boom, mesmo tendo aqui já próximo do boom da abolição, né? Pode passar, Lara. E aí nós temos aqui indo para o nosso fechamento, né? Essa questão da criança, da máquina de fabricar submissão, o texto vai falar, e essa submissão ela começa lá na infância, né? Essa criança que nasceu lá, mesmo tendo nascido na lei do ventre livre, né, ela vai viver, né, uma infância ainda marcada, né, pela exclusão, pela negação dos direitos, né, o racismo, a desigualdade social e a dominação do gênero, eles permanecem, ainda que se haja pensado, né, como a gente colocou lá, a hipocrisia da civilização. As crianças, elas ainda vão passar por tudo isso. E a gente tinha aqui um modelo colonial, submissão via força física, controle externo focado no corpo. E aí o corpo que era mais forte era o do homem, o homem foi mais retratado, o negro ele foi mais retratado nos textos históricos, né, do que a própria mulher. E aí a gente vê que essa infância, né, ela não foi... As crianças, elas não tiveram, né? Por isso que a professora diz, uma infância negada, porque dentro desse contexto, as crianças vivendo tudo isso, o que essa infância negada, ela denunciava, né? Que a criança, ela não tinha proteção, ela não podia participar das brincadeiras, ela não tinha esse cuidado, e ela também não desenvolvia sua aprendizagem, né? E a gente precisa ver que essa infância, ela foi roubada desde a hora que a criança nasce. Né, que a gente busca muito agora a questão dos estudos da primeira infância, da primeiríssima infância, e como que a gente percebe também, que não havia só uma infância, sempre houve várias infâncias, né? E aí a gente lendo os textos, a gente vê como que foi se projetando, como que foi se organizando as instituições educacionais, né, para receber as crianças, para trazer as crianças para esse mundo, né, da instrução, do ensino, da aprendizagem. E aí, como o texto trouxe aquela frase, né, os homens, os meninos iam ser instruídos, mas as meninas, elas iam ser o quê? Ensinadas, elas iam ser educadas com os bons hábitos, com os bons costumes. E aí, mesmo a gente tendo a lei lá, a criança, mesmo nascendo lá, ela continuava trabalhando, ela continuava fora da escola, ela continuava circulando pelas ruas, e ela continuava sendo vista como um problema social, e não como uma prioridade que precisaria de proteção, né? Então, a gente precisa olhar muito, né, para essa criança, para essa menina, que viveu nessas condições, né, duras, uma dura condição das meninas que
por ser negra, por ser criança, por ser menina, por ser pobre, né? O destino dela estava traçado, que era ser o quê? Doméstica e servir nas casas da elite. E aí aqui a gente tem esses dois modelos, o modelo colonial e o modelo imperial, que vem a questão da instituição dos asilos, das instituições de educação, que apareceu mais questão, como a Aline falou, eram nas residências dos professores, e aí a gente vê, né, que essa submissão ela ia acontecer via instrução, controle interno focado, né, na formação das crianças, né? A escolarização da menina negra no século XIX não representou um ato de inclusão. Foi, na verdade, um refinamento tecnológico do Estado patriarcal, a substituição do grilhão de ferro pela algema invisível da subserviência doméstica, né? Ficou uma frase muito forte, mas é para a gente entender como que realmente aconteceu esse processo da educação das meninas. Pode passar. E aí a gente começa a ver também, né, a questão da desigualdade. As desigualdades de gênero, de raça, elas começam onde? Desde cedo na vida das crianças. E aí a gente pode ver assim que o texto também explica que a infância não é apenas uma fase biológica, né? Ela é também uma construção histórica e social que as crianças precisam viver. E aí quando elas perdem esse tempo lá da infância, tempo da aprendizagem, que é o tempo lá do 0 aos 8 anos, né? Como a gente viu anteriormente, a faixa da aprendizagem da criança era essa, e muitas delas, né, perderam essa janela da aprendizagem. Por quê? Porque elas estavam inseridas em um contexto de escravidão. E aí a gente tem aqui um ciclo, né? A escolarização como ponte, formação de gerações de mulheres marginalizadas e presas à servidão, fim do tráfico negreiro, cria escassez de mão de obra, criação de instituições, ou seja, os asilos como verniz de caridade, eles estavam ali, né, para refletir a questão da nós somos instituições de caridade que acolhemos, que fazemos, mas a gente sabe que o objetivo no final era outro. Meninas negras são educadas, né, gratuitamente para serviços domésticos, né, como a gente já bem falou aqui, né, a escola não falhou. Ela funcionou perfeitamente como ponte entre a escravidão formal do século XIX e a servidão estrutural do século XX. Então, ali, as crianças inseridas, as meninas inseridas nesse contexto de escravidão, e a gente vê que, pelo documento, pela dissertação da professora, que nós vamos debruçar depois, mais profundamente nos outros capítulos, a gente vai ver que essa construção histórica, ela é uma construção histórica e social, e que ela passou, né, por muito tempo. Ela vem se construindo. E aí a infância, que a gente chama hoje, esse tempo histórico, a cultura, a classe social, a raça, o gênero, as condições de vida, né? A gente vê que não existia, como eu já disse, só uma infância, existiam múltiplas infâncias, e cada criança ela passou por esse processo, né? E aí a gente vê como que esse ciclo de reprodução social ele vem se perpetuando ao longo da história. Pode passar. E aí a gente vê como é que essas questões lá do passado, elas vêm se perpetuando, né, para o nosso tempo contemporâneo, né? No século XIX, a educação ela era destinada, né, as meninas, elas eram educadas, né, para o serviço doméstico pelo Asilo Santa Teresa, longe das escolas das primeiras letras, isoladas nas casas de elite. E aí, no século XXI, nos bairros mais ricos da capital maranhense, concentra-se a exploração do trabalho doméstico, muitas vezes infantil, né? Esse dado aqui não é real, né? Mas a gente imagina, né, que tenha muitas meninas ainda negras, né, que vêm dos interiores trabalhar nas casas aqui, e a gente vê que esse ciclo, né, ele continua, né, esse legado ele vem de longe, fazendo parte da nossa história. E aí a gente vê que a criação das instituições, dos asilos, né, que a gente chama hoje das escolas públicas,
né, nasceu para todos, né, mas nem todos tiveram acesso através das leis que a gente tinha, que lá eram instituições primárias, os meninos eram o preparo para os ofícios manuais, era uma formação utilitária, né? E isso não se tratou, né, de um projeto de desenvolvimento humano integral, mas de um controle social e de aproveitamento da mão de obra. Não era educação para a liberdade, era educação para a utilidade social dentro de uma ordem desigual. Então, a gente vê, pode passar lá, que o estudo que a professora traz para nós é muito profundo. A gente fez aqui umas pinceladas, né, rápidas daquilo que a gente conseguiu compreender, e aí a gente pode ver que o texto ele faz uma ponte entre o passado e o presente, a questão do trabalho infantil, a exploração doméstica de meninas negras, a pobreza, a subnutrição, os problemas de saúde, as evasões escolares e exclusões, né, as presenças marginalizadas nas nossas escolas, tudo fala desse legado lá de trás, né, lá do começo. E aí eu queria deixar aqui que o texto ele nos ensina, primeiramente, ele nos ensina que a infância negra não pode ser romantizada. Ela foi atravessada por violência, exploração e negação de direitos. Né? Que a criança negra viveu uma condição específica de opressão, marcada por raça, pelo gênero, pela classe a qual ela pertencia, e essa educação que foi oferecida para as meninas era restrita, era precária, era funcional, era para o trabalho dentro das casas, era subserviência, né? E as instituições, na verdade, elas eram assistencialistas, a, instruíam também para reproduzir as hierarquias raciais e sociais. E as desigualdades raciais atuais na escola têm raízes históricas profundas que a gente nem imagina que vem, né, desse nosso contexto aqui. Então, que a gente possa, a partir de hoje, né, construir práticas, né, antirracistas, a gente está aí com essa pauta, sensíveis à história das infâncias negras, e que a gente possa sair daqui hoje, né, como a professora Rosane sempre diz, essas inquietações, né? A professora sempre diz, a gente precisa se inquietar. Então, quando a gente se inquieta, nós vamos atrás, nós queremos saber, nós vamos pesquisar. O professor diz que a gente tem que ser pesquisador, estudioso e buscar realmente como que a gente pode fazer a diferença como professores da infância que nós somos, né, que a gente possa sair daqui pensando que nós conhecemos um pouquinho de como que essas infâncias elas foram sendo construídas ao longo, né, da história e como que hoje nós recebemos as nossas crianças, né? A gente pode ver que o texto mostra também que a criança negra, na época, né, uma infância sem tempo de proteção, sem brincadeira, sem aprendizagens, né, que o tempo foi abreviado pela escravidão, pelo trabalho, pela exclusão. Mas a menina negra, essa realidade, ela era ainda mais grave, né? Porque ela atravessava, ao mesmo tempo, o racismo, a pobreza, a desigualdade de gênero, e ainda assim as instituições, né, não acolhiam essas meninas. Então, que nós possamos sair daqui hoje, né, com essas inquietações, muitas inquietações, para que a gente possa buscar mais e mais. E obrigado pela escuta, e como o Lari já botou aí, vamos ao debate. Obrigada, professora Inês, professora Kaline. Foi muito importante para a gente esse estudo, né? Foi muito importante a gente trazer esse debate novamente. Lembrando que a professora Claudiane já esteve conosco, né, apresentando a sua pesquisa. E a gente agradece muitíssimo a presença dela nessa noite com a gente, né, compartilhando desse momento. Antes de começar o debate, Kaline, você deseja ler o texto agora ou só no final? O seu Seu som microfone está fechado. Teu microfone está fechado, Kaline. Já foi. Você acha melhor agora ou no final? Eu acho que agora, né? Que agora a gente vai para o debate, talvez não dê tempo, o nosso tempo já está estourando. Faz a leitura. Ah, sim, só um minutinho.
Só um minuto, peraí. Cadê, gente? Eu botei no computador, o bicho resolveu travar-me. Aí eu tô procurando ele aqui no celular. Mas eu escolhi, gente, um texto. O nome é Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. E ele começa assim. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões. Aqui. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. E minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Esse refrãozinho é um poema de Conceição Evaristo. Eu escolhi ele justamente por todo esse debate que a gente teve até agora, por toda a apresentação da Inês. E nesse poema ela vem traçando essa cronologia. Ela começa pela bisavó dela, que foi uma escrava, vem falando um pouco da mãe dela, vem falando que apesar, né, de sua formação, ela ainda tem uma luta enquanto mulher negra, e como essa luta vai ser projetada na filha dela. Então, acho que se encaixa bem com a discussão que a gente teve até agora. E vamos continuar no debate. E eu espero que vocês tenham gostado do texto. Sim, gostamos muito. Muito obrigada, Kaline. Agora a gente queria passar a palavra para a professora Claudiane, né, gente, a autora do texto. Nós gostaríamos de saber se ela gostaria de falar algo, pontuar algo da nossa apresentação, desse momento de estudo. E, professor, uma pergunta minha. A senhora tem atualizado algo dessa pesquisa sobre o asilo e a educação das crianças negras? Certo. Gente, boa noite a todas e a todos. Ou é a todo ainda, professora? A todos. Só tinha um rapaz. Eu, assim, estou maravilhada com a apresentação. Eu acho que nem eu na defesa apresentei com tanta pompa, assim. Eu reaprendi aqui muitas coisas, porque 2013, né, a gente acaba, né, esquecendo algumas coisas, mas, nossa, o cuidado que vocês estruturaram, a didática, que vocês organizaram as lâminas, eu fiquei assim, nossa, maravilhada. E aqui também, professora, os comentários aqui, o nível, né, intelectual, crítico, né, as leituras que os seus alunos e as alunas fizeram, né, assim, enriquecedor. Eu estou, assim, muito, muito satisfeita. Mas, professora, eu lhe confesso, né, a gente já até conversou da última palestra, que eu acabei dando uma pausa, né, da palestra não, perdão, da participação que eu tive aqui com vocês, eu acabei dando uma pausa na pesquisa. Por quê? Eu queria saber essas meninas, a partir da saída dessas meninas, muitas viraram professoras, né, mas as fontes não me deixaram avançar. Então, eu sei que essas meninas, muitas delas foram professoras, muitas delas não, algumas, né? Mas, assim, as fontes em si, né? Nós que estudamos história, a gente sabe que a gente precisa, até para as nossas publicações, né, provar, né? E eu tenho até uma ressalva quanto a isso, né? Que, às vezes, nem tudo... Você tem suas inferências enquanto pesquisador, né? O próprio texto... Tá tudo bonito do jeito que vocês falaram, muito bonita a explanação, mas foi muito, muito, muito sofrido esse texto, né? O fato de você estar ali no arquivo público, o do mestrado foi arquivo público e o doutorado foi na biblioteca. Nossa,
quando você pega a fonte, pega os jornais, para você decifrar as palavras, né? Então, foi muito sofrido. Digo a vocês mesmos, né? Estou contando aqui os bastidores, né? Então, eu não consegui avançar por conta das fontes, né? Por conta das fontes mesmo. Eu tentei, durante 5, 6 anos, avançar com a pesquisa, não localizava uma fonte robusta para continuar no doutorado. Tá? Ela deve existir, mas eu não cheguei a realmente pegar, né, apalpar, apreciar, analisar essa fonte. Então, por isso, hoje, minha pesquisa ela está mais dentro da área mesmo da mulher com deficiência. Tem um recorte histórico ainda da década de 70. Eu trabalho com trajetória de vidas hoje de mulheres cegas na década de 70. Então, eu mudei um pouquinho o percurso. Tá? Eu gostaria também de dizer aqui, dar a honra também para a minha orientadora, a professora Irã, quando eu buscava nas fontes a presença dessa menina, e muitas das vezes eu não encontrava. E ela dizia para mim, se tu não encontras, é porque tem um silenciamento dessa fonte, mas ela estava lá. E outro detalhe, quando eu construí o projeto, antes de ter como objeto de estudo a menina negra, eu queria a mulher surda, porque eu trabalho no curso de letras libras, né? Antes eu era intérprete, então eu buscava a mulher surda. Agora eu digo para vocês, se estava difícil identificar a mulher negra, imaginem a mulher surda, né? Então é muito complicado mesmo em relação à questão das fontes. Eu não estou aqui dando uma injeção de desânimo em vocês, não. Estou mostrando realmente, como vocês já sabem, como é a realidade de quem trabalha com a história da educação, tá? É uma escrita muito solitária, como você já sabe, porque uma coisa é você ir lá fazer entrevista, outra coisa é você ficar trancado no arquivo público, trancado na biblioteca, pesquisando, você vai um dia não encontra, vai outro não encontra. Hoje você vai na biblioteca, tem ali o Eduardo, que ele te ajuda ali a procurar, né, os jornais, mas antes, né, não tinha isso. Faça um cálculo aí, 2003. Então, as meninas, esse texto sobre essa infância negada, né, foi um dia que eu realmente estava pensando no objeto e pensei, lendo os textos anteriores da professora Marileia, da professora Maria José, que eu cito, eu cheguei à conclusão que sim, como vocês bem pontuaram, elas tiveram uma infância negada, né? Outra coisa que eu queria só mostrar para vocês, eu acho que vocês devem ter percebido pela construção, que foi a história cultural. Eu utilizo uma categoria da história cultural, representação, que foi também questionado por que dessa categoria, né, dentro do mestrado em educação, né, mas quando da entrevista eu expliquei, né, que sim, que caberia muito bem falar de mulher, falar de o que essa mulher representa, e aí esse aqui foi um dos livros que eu utilizei bastante, não sei se dá para ver, não dá para ver, não, mas é o que é a história cultural de Peter Burke, né? Eu penso que quando você vai estudar sobre mulheres, sobre meninas, você tem como metodologia, né, como uma grande aliada aí, a história cultural. No meu caso, agora na década de 70, eu trabalho com narrativas, que é uma categoria também da história cultural, apropriação, né? Então, foi basicamente esse caminho, né? Agora, outra questão dos bastidores. No meio do caminho, eu pensei em desistir. Por quê? Porque eu não tinha esse olhar histórico lapidado. Então, eu buscava resposta nas fontes, como eu já disse para vocês, né? Mas cadê essa menina? Cadê essa menina? Eu vi no grupo de pesquisa que essas meninas, elas existiam, mas cadê elas? Cadê essas meninas? Eu ficava buscando o tempo todo. Até quem conversa com a minha orientadora, ela disse, é um silenciamento. Então, você tem que trabalhar a partir desse silenciamento. Aí o discurso foi o não dito, né? As fontes estão ali, mas não está dito. Então, é o não dito. Tá? E aí é isso, gente. Coincidência ou não, né, ironia do destino, hoje meu filho estuda no Colégio Santa Teresa. A primeira coisa que eu fui foi numa parte mais histórica, né, lá tem hoje a Sala dos Mortos na escola,
E aí vem toda uma retrospectiva assim na minha cabeça, enfim, nas memórias do que a gente construiu. Um detalhe, acho que vocês, não sei se leram esse trecho, que não lembro exatamente o ano, mas um dos vigilantes era uma figura masculina, né, justamente para impor aquele respeito e um certo temor por parte das meninas. Então, se a reza não fosse feita naquele horário X, que eu coloco lá uma tabela, elas tinham uma punição, né? Então, elas viviam uma vida extremamente regrada. E aí, por isso que eu utilizo um pouco Foucault também para falar dessas relações de poder dentro da instituição. Mas é isso, professora. Eu estou aqui para a gente socializar, agradecer muito o convite e dizer mais uma vez que eu estou assim, maravilhada com as considerações e a apresentação de vocês, meninas, Kaline e Inês. Obrigada, professora. Obrigada. Alguém tem pergunta? A professora Rosiane acho que saiu. Foi lá. Alguém tem pergunta? Eu já dei uma lida lá nos comentários do chat. Alisson, por favor, fale. Não se cale no nosso meio. Eu me orientando, Alisson. Alisson e Miguel são meus convidados, Alisson é meu orientando. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu também me senti profundamente alegre, não só pela leitura do texto, que é um texto muito profundo, é uma pesquisa, é um tema muito profundo falar sobre mulheres, ainda mais falar sobre mulheres negras. Gostaria de parabenizar a Inês e a Kaline também. Porque, querendo ou não, quando a gente fala, esse trabalho ele fala sobre uma evidenciação de contradição na educação no século XIX. Principalmente quando se diz a respeito dessas desigualdades de acesso para a população negra, e como é importante levantar esse questionamento sobre o papel da escola nesse contexto histórico da época. Ainda mais importante quando a gente fala desse recorte sobre meninas negras e educação, porque durante muito tempo, quando a gente fala da história, a gente vê que essas meninas negras elas foram invisibilizadas. Quando se fala da população negra, ela já é invisibilizada, mas quando você é uma mulher e negra, você ainda é ainda mais profundo. Então, quando a gente fala dessa educação do século XIX, a gente vê que essa narrativa ela não contempla a todos, não contempla todas. Então, quando a gente fala desse recorte de raça e de gênero ao mesmo tempo, é muito importante a gente abordar sobre isso, porque a gente sabe que a oportunidade, por mais que uma mulher ela sofra, mas quando você é uma mulher negra, você sofre duplamente mais, infelizmente. Então, pensando em todo esse debate, nas apresentações, eu tenho uma pergunta, pode ser respondida pela Inês ou pela Kaline. Quando a gente fala no presente, quando a gente fala na atualidade, vocês acreditam que ainda tem alguma dessas estruturas de exclusão educacional que são do século XIX, mas vocês acham que ainda tem um pouquinho dessas estruturas de exclusão na educação no dia de hoje? Olha, Alisson, eu venho da sala de aula desde sempre, e principalmente da sala de aula da educação infantil, das infâncias mesmo, e como a gente colocou lá no slide, o legado ele ainda permanece. Ainda, como a professora disse, de forma silenciada, de forma sutil, algumas coisas elas ainda permanecem. Pelo fato de nós sermos mulheres negras, né? Às vezes eu vejo as minhas meninas negras e a gente vê assim o comportamento das crianças, né, de pele mais clara, a gente ainda vê sim, ainda que de forma sutil, como a professora disse, a gente pode não ter esse olhar acurado, né, das coisas, mas quando a gente convive ali diuturnamente com essa realidade de criança, por exemplo, eu sempre trabalhei na zona rural, ali então, a gente vê a questão da cor, a gente vê a questão da classe social e a gente vê a questão do gênero, tudo como a professora coloca no texto. Esse tripé, ele ainda permanece, ainda que de forma sutil, ainda que de forma velada em alguns casos, mas isso permanece. Você ser menina, você ser negra e você ser pobre. Isso ainda está, né? Por que há tanta... Uma coisa que a gente pode perceber assim... Por que há tanta comemoração quando uma menina negra passa para a medicina? Parece assim coisa surreal, né? A gente vê quando uma menina pobre passa para uma faculdade de medicina, para direito, há uma comemoração exagerada. Quando que as pessoas, né, da elite
acontece uma comemoração normal, né? Então, para mim, eu já vivenciei isso e para mim ainda permanece esse legado histórico, ele ainda vem se perpetuando dentro das nossas instituições, nos espaços que a gente frequenta, que a gente observa. Você pode falar também, viu, Kaline? Fica à vontade, minha querida. Eu acredito que a gente teve um grande avanço, né, como ela mesma disse, mas que, querendo ou não, ainda ocorre bastante. É com, mostrar aqui pela minha idade, mas eu diria que eu vivi meio que um pouquinho das duas eras, vamos dizer assim, tipo, em questão de como as pessoas me enxergam, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai falar, eu falo da transição capilar, não é só mudar o cabelo, é me assumir enquanto mulher negra. E enquanto tem uma coisa que eu gosto muito, parece meio, não diria fútil, que é olhar as redes sociais, porque querendo ou não, era um recorte de como as pessoas enxergam esse meio social. Então, assim, uma discussão que eu vi recente, que eu achei muito interessante, foram de umas meninas, elas, principalmente mulheres negras, elas falando que eles sempre encaravam ela como essa pessoa sofredora ou batalhadora. Então, o que elas queriam dizer? Elas estavam contando a história dela. Às vezes elas estavam ali numa escola de elite, e eles olhavam para elas e perguntavam: Nossa, você deve ter estudado muito para entrar aqui. Você é bolsista, né? E elas diziam: Não, meu pai tem dinheiro. O meu pai conseguiu me colocar aqui. Nossa, mas deve ser difícil você não ter essa família estruturada. Ela fala: Não, minha família é ótima, minha família é perfeita. Então, tipo assim, apesar de termos esses avanços, eu acredito que a maneira como nos olham ainda tem muito a mudar. Eu vi um relato uma vez de uma mulher que ela dizia que a sala de aula dela era dividida e que ela dava aula virada para os meninos. Ela não dava aula olhando para as meninas. Mas por quê? Porque as meninas eram mais comportadas. E os meninos precisavam dessa atenção a mais, no relato dela. Então, eu acredito que apesar das mudanças, a gente ainda tem muito a ver e são, como posso dizer, situações que a gente diz que acontecem aqui e ali, mas acaba acontecendo muito, elas não são isoladas. Então, eu acredito nisso. Muito bem, Kaline, Inês. Eu estava aqui lendo o chat, tem muitas considerações, principalmente da professora Railina, que também pesquisou o asilo, né, Railina? Tu gostaria de fazer alguma consideração sobre os teus achados também? Boa noite, gente. Eu até falei no chat, né, professora Claudiane, que essa pesquisa era a minha leitura de cabeceira. Então, eu usei muito, citei muito, né, na minha pesquisa, na verdade, e eu também tive esse mesmo propósito e intuito de aprofundar, né, essa pesquisa, e foi assim que eu entrei, né, no mestrado. Eu entrei com essa proposta de saber, de fato, o que aconteceu com essas meninas ao saírem do asilo, né? E aí eu encontrei um jornal, que era o Artista, que ele, de fato, ele fazia uma série de colocações a respeito dessa educação, né? Fazia também alguns julgamentos a respeito de como a instituição funcionava e tudo, e falava sobre essa educação das meninas. E pesquisando, eu comecei a encontrar alguns anúncios de jornais, e esses anúncios, eles contratando mulheres, uma das exigências eram que elas fossem alunas do asilo de Santa Teresa, ou seja, para a vaga. Um dos pré-requisitos para a vaga é ter passado, né, pelo asilo de Santa Teresa. Então, eu fiquei muito intuitiva a pesquisar. Eu disse, não, elas saíram,
algumas foram professoras, né, se tornaram professoras, inclusive da instituição do asilo, e aí eu preciso encontrar algo sobre esse sair dessas mulheres do asilo. Fui para o mestrado, consegui, né, entrar no mestrado levando esse projeto de pesquisa, mas infelizmente eu também não consegui avançar. E aí acabei mudando meu objeto de pesquisa por conta disso. Mas, assim, o que eu tenho a dizer é que sua pesquisa é maravilhosa, maravilhosa. É uma leitura fácil, sabe? É uma leitura que faz realmente a gente refletir, que faz a gente se encontrar. Porque, ao mesmo tempo que a gente está estudando, embora a gente saiba que é num período no passado, a gente fica assim, ei, peraí, eu acho que eu não estou tão no passado assim, né? Eu me vejo aqui, querendo ou não, a gente, a nossa educação, a nossa instrução, a gente está com essa base ainda muito forte, né? Com tudo, com toda essa história, e é isso, gente. E aí eu fui colocando algumas coisinhas que eu fui lembrando da pesquisa aí no chat e fui lançando. É isso. Obrigada, Railina, pela tua participação, né? Assim, é bom dizer que a gente conseguiu publicar um artigo em revista, né? Com esses achados na revista O Artista, professora Claudiane. A gente encontrou algumas considerações sobre o encaminhamento dessas meninas para o mercado de trabalho, né? Então, a Railina é autora desse achado, ela queria muito entrar no mestrado e continuar estudando sobre as meninas, mas, infelizmente, né, por falta de fontes, ela acabou mudando, né, com o orientador dela, o caminho. Mas o asilo, eu também atravessei o asilo na minha tese, mas como política pública, e o asilo foi uma briga, né, do Eduardo Delgado, me lembra o sobrenome dele aí. Olímpio. Não é o Olímpio? O Olímpio, Eduardo Olímpio, exatamente. Foi uma briga dele com a igreja, com a arquidiocese, porque na época já tinha o recolhimento, não precisava a existência do asilo. Né? Para a igreja, o recolhimento já cumpria esse papel da educação das meninas da época. Mas o Eduardo queria uma instituição muito específica, e eu olho muito para essa questão da política pública na época do Império, né? E como as instituições para a infância no Maranhão, elas vão surgindo a partir da Roda dos Expostos. Então, a Roda dos Expostos eu considerei como uma instituição nuclear, e que deu origem a todas as outras, instituições para meninas, como o asilo, o recolhimento, instituição para os meninos, como uma escola de educação artífices, né, o Instituto de Artífices, e também tiveram outras navais também, né, os meninos marinheiros, aprendizes marinheiros, instituições que surgiam especificamente para a educação dos meninos, mas todas essas instituições, meninas e meninos, tinham essas vertentes bem específicas, que era para formar para o lar, né, no caso das meninas, e dos meninos para os ofícios, né. Então, eu olhei para a política pública, a sua pesquisa já traz uma contribuição, e Railina olhava também para o currículo, o que elas aprendiam e como aprendiam. Então, assim, eu acho que essa pesquisa, em relação ao asilo, ela não se esgota. Eu ouvi uma vez uma professora do mestrado dizer, ai, gente, para de falar do asilo, eu acho que tem muita coisa. Eu disse, professora, não se esgota. Não se esgota. Nenhuma instituição onde você vai, investiga, você não vai conseguir se esgotar, porque tem muita coisa, gente. Quando a gente estuda a instituição, quando a gente estuda a educação no Império, a gente encontra muitas vertentes, muitas possibilidades para a gente olhar para todo esse movimento em torno da educação das meninas e dos meninos, principalmente na província do Maranhão, que é uma província que está localizada aqui no extremo do país, era onde tudo chegava com muito atraso, né? Então, tem todo um objetivo mesmo, né, da corte, de que no Maranhão as coisas chegassem atrasadas e que chegavam com
viés mesmo regenerador, né, como Inês apresentou muito bem. Era esse viés regenerador, possibilitar que essa população maranhense, que em sua maioria era constituída por mestiços, por escravizados, pudesse passar por esse processo civilizatório de regeneração dessa população, né? Então, uma elite pequena, local, política, ela acaba tomando de conta desse processo político de organização dessas instituições. Então, o asilo, o recolhimento, a Casa de Educandos Artífices, todas as instituições do Império, elas têm esse objetivo, né, de regenerar a infância pobre, principalmente. Então, não se esgota. Então, a gente recupera aqui com esse grupo de, né, pessoas, de professores, né, que estão aqui com a gente essa noite, dizer para vocês que a gente olha para o passado e aprende muito sobre tudo que ainda continua existindo na nossa educação, né? Professora, a senhora queria falar? Professora Claudiane? Sim, professora, só para dizer que, assim, que nem tudo são flores. Eu acabei recebendo algumas críticas no decorrer da construção da dissertação, porque eu usei Gilberto Freire, né, em algumas, acabei citando alguns momentos, então, eu escutei, não vai embranquecer teu trabalho, né? Então, foi uma crítica, na verdade, construtiva, né, porque realmente eu fiquei com esse cuidado, né, de realmente não trazer, acho que foi a Kaline que falou, né, do ponto de vista dessa menina negra, do ponto de vista como sempre, sei lá, a vítima, a coitada, mas de contar a história como realmente foi, né, e de alguma forma, né, eu me senti assim em dívida, né, em mostrar como que essas egressas, né, elas conseguiram aí, né, vamos dizer, vencer na vida a partir da docência, né, e aí que infelizmente, mas eu penso que a partir desse grupo de estudo aqui, essa pesquisa vai sair, né, já vai sair em forma de dissertação ou de tese. E, professora, a senhora me permite fazer algumas recomendações de livros que foram meus companheiros durante a construção da dissertação? Um eu já mostrei, que foi de Peter Burke, a história cultural. Eu vou tirar aqui para não ficar embaçado. Deixa eu ver bem aqui de fundo. Acho que esse aqui. Não sei tirar esse plano de fundo, mas enfim. Ficou embaçado. Tá. Esse aqui, eu entrei em contato agora. Gente, tá muito embaçado, não tá? Chartier, perdão, mas eu vou ler. Chartier, A Mão do Autor e a Mão do Editor. Vocês já estudaram esse livro, professora? Roger Chartier, A Mão do Autor e a Mente do Editor? Sim, a gente ainda não mobilizou esses estudos em relação a Chartier, esses clássicos da história ainda não, né? Somente Felipe Arrier. Tá. Sobre a questão da mulher negra, eu busquei em Maria da Conceição, da Consolação André, a questão da subjetividade e identidade. Foi esse livro aqui que eu usei, O Ser Negro. Li um pouco, não lembro se eu usei, me perdoe, mas A Invenção do Cotidiano, né? Esse aqui eu já uso mais na tese. Sobre os conceitos de gênero, eu usei o livro da professora Diomar também, né? Além de Scott, Guacira Louro, também usei esse livro aqui dela. Para falar da história da educação do Brasil, Histórias e Memórias da Educação do Brasil, de Maria Helena Câmara Bastos. E esse aqui que eu comprei na Amped, né? Eu não estava dando muito para esse livro, não, mas esse livro tem muita coisa interessante, né? Cultura e História da Educação, Intelectuais e Legislação, Cultura escolar e impressa. Infelizmente está meio embaçado, mas acho que vai ficar gravado, dá para recorrer. Professora, eu quero, assim, agradecer muito o espaço. Eu me sinto, assim, muito lisonjeada de vocês reservarem um espaço para discutirem esse trabalho que eu fiz. Até coloquei lá no Instagram com muito carinho. Me sinto muito honrada. Quero retribuir também, dizer que a senhora, vou chamar de senhora, você. É um doce de pessoa também, uma profissional que eu admiro bastante.
trabalhar e fazer um grupo de estudo sobre história da educação, você tem que realmente, né, ter muita garra, porque às vezes não é fácil. Eu me arrisco a dizer que a pesquisa histórica da universidade ela não é muito valorizada, né? Estou falando aqui do meu lugar de fala, né, no curso onde eu estou, eu sinto muita falta disto, né, aproximação de gênero, deficiência, fazer essa relação aí, eu sinto muita falta, às vezes eu sou conhecida como a professora que estuda mulheres, a professora que estuda gênero, né, mas assim, com aquele tonzinho, né, meio irônico, quando não, né, tem muita aproximação, né, no meu caso, que é a mulher surda, que a gente trabalha muito sobre isso, o Alice também está estudando a mulher surda a partir da perspectiva da literatura também, que não é fácil, né? Eu acho que tem muita coisa para se pesquisar, né? Porque são grupos sociais que sempre estiveram na história, mas que são apagados, né? Então, assim, eu fico muito grata mesmo, e sempre que a senhora precisar, quiser me chamar, eu estarei por aqui. Muito obrigada, professora Claudiane. A gente quer agradecer demais a sua presença, né? A gente sabe que a senhora é uma pessoa super ocupada e se dispôs a estar aqui com a gente no grupo, viu? Quero dizer para a senhora que a gente vai continuar estudando a dissertação. A gente só começou, a gente pretende chegar até, né, a análise dos dados até o final, e esse grupo está convidado a continuar conosco, tá bom, gente? Próximo encontro, para a gente estudar sobre a história, vai ser em maio, tá? Em maio a gente retorna com a história, porque em abril a gente vai estudar um pouco a cultura infantil, tá? E vocês todos estão convidados para estar com a gente. Antes da gente encerrar, alguém teria alguma fala, algo para considerar, né, sobre esse momento, sobre esse estudo, antes da gente encerrar? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, a todos por estarem conosco, né, o nosso grupo. Apesar das nossas dificuldades, a gente permanece, né, professora? A professora tem muitas demandas, muitas coisas, né? E aí a gente conseguiu, né, estar juntos, né? Nós temos, a professora tem nos puxado muito, né, para que a gente possa não só estudar, não só pesquisar, mas também publicar, né, que a gente torne conhecido aquilo que a gente estuda, né? E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu faço parte do grupo de História desde que cheguei no GPIB, estudando, né? E hoje foi realmente uma alegria de poder revisitar, né, professora, porque a gente já tinha lido. A sua pesquisa está lá no nosso drive, no nosso banco de estudo. A gente já tinha estudado ela acho que foi ano passado, a gente deu uma lida nela, algumas coisas, né? Antes da senhora vir apresentar, nós lemos, então ela faz parte do nosso banco de estudo, do grupo de História. Dizer para os nossos colegas que a gente não desista, que nós possamos permanecer, né, nos estudos. A professora sempre diz que é necessário, mesmo que as pessoas digam que não, mas é necessário a gente visitar a história para a gente poder compreender o que a gente tem no presente, porque tudo vem de lá, né? E foi essa frase que me fez vir para o grupo de História. Toda vez a professora diz assim, como é que nós vamos entender o presente se a gente não conhece o passado? Então, a gente precisa buscar fundo lá na história, para que a gente possa compreender o contexto de agora. E aí a gente viu, né? A pergunta do Alisson foi muito pontual, né? Será que a gente ainda consegue visualizar algumas coisas, né, do passado no nosso presente? E a gente vê que vem sim se perpetuando. A história, na verdade, ela vem se costurando, né, ao passar do tempo. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer a professora Claudiane, a professora Rosiane, pela oportunidade de estarmos aqui, a Lari e a Kaline, né, minhas parceiras dessa apresentação de hoje. Beijo no coração de vocês e muito obrigada. Eu sempre aprendo um pouco quando a gente vem aqui, a gente sempre aprende muito. Professora, até a professora que foi autora aprendeu que dirá nós, né, professora? Então, obrigada, gente.
Obrigada, a gente quer agradecer a Larissa, né, que socorre a gente nesses momentos de passar o slide que eu me enrolei aqui, né, e muito obrigada, Larissa, por sempre estar presente e socorrendo a gente nesse último momento, tá? Obrigada, Raelina, que está sumidinha, porque daqui a pouco, Claudiane, a gente vai ter uma grande defesa de dissertação, então ela está sumidinha, terminando aí esse momento com César Castro, né, que é o nosso professor do coração, e que vai ser uma bela dissertação, né? E obrigada a todos vocês que estiveram com a gente, tá, gente? Desculpa, mas o nosso horário é pontualmente 9h30. A gente não quer ficar muito tempo na tela, porque a gente também não quer forçar a vista, né? Mas a gente quer que vocês estejam com a gente sempre, tá bom? Acompanhe as redes sociais, o nosso Instagram, a gente sempre coloca lá dia, horário, formação, tá bom? As meninas estudam muito para estarem aqui, e a gente agradece demais esse grupo. Como a professora Claudiane pontuou muito bem, o campo da história é um campo renegado. Então, dizer para vocês que é importante estudar história da educação, história das crianças, história das mulheres, é super importante para a nossa formação de professores, já que isso não está posto na formação continuada das redes municipais, das redes estaduais, da rede privada. A universidade precisa garantir esse tipo de formação. Então, é esse movimento que a gente tenta fazer no nosso grupo de pesquisa. Criamos um GT para a gente considerar os estudos históricos também em torno da história das crianças, principalmente no Maranhão, tá certo? Ninguém mais quer falar, está todo mundo aqui agradecendo no chat, muito obrigada pela presença de vocês, Miguel, João Lucas, Alisson, João Gabriel, venham sempre, gente, acompanhem a rede social, venham com a gente vai continuar falando sobre infância, em todos esses campos que a gente considera importantes, a sociologia, a história, filosofia, né, cultura da infância, etc. A Guinha aqui está dizendo, foi colega de turma de Raelina? Como assim, Claudiane? Fizeram a disciplina juntas? Sobrevivemos aí. Ela sabe. Nossa, que aventura, gente! Acho que foi... Não sei, ela falou alguma coisa lá do colégio, do asilo, eu disse, eu fiz um trabalho sobre isso, ela ficou assim me olhando, você? Eu disse, sim. Aí a gente começou a trocar figurinhas, enfim. Meu Deus, sobreviventes, foi Raelina, meu Deus, nossa, então foi dureza. Mas olha, a gente sempre tira muita aprendizagem desses momentos, né? No mestrado, no doutorado, é importante a gente pensar em estar nesses espaços. Eu sempre falo no grupo, eu gostaria muito que todos os integrantes estivessem no mestrado, no doutorado, para entender a importância dessa formação, né? A gente efetivamente é impactado muito por essa formação. E a gente quer aqui agradecer, Jaqueline, eu conheci Jaqueline foi a que eu conheci hoje, gente, eu conheci ela hoje, e ela, professora, ainda bem que eu lhe encontrei, eu quero ir para o seu grupo, e ela está aqui falando um montão aqui, né, Mércia, que é pós-graduanda lá do PPGEB, João Gabriel, pós-graduando do PPGEB, né, muita gente aqui falando, participando no nosso chat, muito obrigada, gente, pela presença. A gente vai encerrar desejando uma ótima boa noite e dizer que a lista de frequência para a gente guardar os contatos de todos vocês e mandar informações para os próximos encontros online, tá certo? Nosso próximo encontro é presencial, dia 11 de abril, na Escola Barbosa de Godóis, Escola Estadual. Nossos encontros estaduais estão sendo lá, a gente conseguiu um espaço lá, e a gente vai falar sobre a inclusão na educação infantil. Todos estão convidados também a estar conosco presencialmente. Professora Claudiane, um beijão do tamanho do mundo. Depois eu vou lhe chamar no privado, que eu tenho um negócio para lhe contar, tá certo? Senhora. A foto, professora, a foto. Abram as câmeras. Quem puder abrir a câmera, vamos tirar uma foto, por favor. Não saiam, gente, vamos tirar uma fotinha. Quem puder tirar essa foto para a gente. A Lina consegue tirar? A Inês consegue? Você consegue Tira a Fran. Francinete é do grupo do professor Zé Carlos, gente está aqui com a gente. Quem pode tirar para mim não aparece ligou a foto.
Jaqueline, tu apareceu, mulher! Vamos lá, quem vai tirar a fotinha, Lari? Irismar, como é que tu tá, minha filha? Eu tiro. Vamos lá. Quem tirou? Inês? Larissa está tirando, Larissa. Beleza. 1, 2, 3. Pix. Tirou, Lara? Ok, muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada Tchau, mesmo. gente. Beijo, Tchau. Beijo, meninas. Saudades. Beijo. Tchau, professora. Tchau.